nada se compara ao teu amor. Deixou sua glória e habitou entre nós. Em tudo foi tentado, levou sobre si as nossas dores. Foi moído por nossos pecados, por seu sangue nós fomos lavados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel, maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel, maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel, maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. És o sacrifício perfeito. És o sacrifício perfeito. Começamos a nova série de 2026 do CR Casa e eu quero dar boas-vindas a você que está aí hoje pela primeira vez. Meu nome é Matheus, eu estou aqui para servir você nesse encontro e que esse ano seja um ano muito especial. Que Deus abençoe você, líder, que está hoje aí servindo essas pessoas, a sua família espiritual, uma parte da nossa igreja local. Que momento especial. E que Deus abençoe e que esses encontros sejam para nós termos crescimento, seja para a gente poder aprender mais da palavra de Deus, fazer novos amigos e a gente cultivar o que nós chamamos de família, uma família espiritual. Nesse domingo que se passou, nós tivemos a segunda mensagem da série Alinhados. E o tema dessa mensagem foi Fugindo de Deus, em nome de Deus. E a gente falou sobre o profeta Jonas. E eu já quero encorajar você nesse momento a ler Jonas capítulo 1. Nós vamos ler esse capítulo inteiro para nos ambientar dentro dessa história tão incrível que é o livro de Jonas. São 4 capítulos, eu encorajo você depois a fazer uma leitura sozinho na sua casa para conhecer um pouco mais dessa história de Jonas e que tem a ver com a ação de Deus, o amor de Deus sobre a nossa vida. Leia então agora Jonas capítulo 1. Bom, nós estamos diante de uma série que nós estamos falando sobre
como vai ser o nosso ano de 2026. E muita gente, no decorrer do tempo, vai criando muitos planos, muitas ideias e coloca isso diante de Deus para que Deus dê um carimbo ali e aprove essa ideia. Só que, como nós temos entendido, Deus não é um carimbo, Deus é Senhor. E Deus sendo Senhor, Ele faz a vontade dEle, do jeito dEle, dentro da sua soberania. É um pouco daquilo que nós vemos diante da história de Jonas. Jonas é alguém que aparece lá em 2 Reis 14 como um profeta de Deus, ele é um profeta do Reino do Norte, e num tempo ao qual, no reino ali de Jeroboão II, havia um tempo de prosperidade política, mas havia uma decadência espiritual. Era um contexto muito complexo, havia pouco temor. Jonas é alguém que está profetizando nesse tempo, e ele é um homem que conhece a Deus. Está muito claro nesse capítulo 1, que nós vemos que a voz do Senhor veio até Jonas, e ele é chamado agora para pregar em Nínive. Nínive é uma grande cidade do Império Assírio. E quando você ouvir falar de Assíria dentro da Bíblia, nós estamos falando de um povo cruel, nós estamos falando de um povo violento, nós estamos falando de um povo opressivo. Então, é exatamente por isso que nós entendemos essa fuga de Jonas de não querer pregar a um povo que era inimigo do seu povo. Então, Jonas foge, Jonas sente agora ameaçado de estar nesse lugar. Então, o que Deus está pedindo agora para Jonas é algo muito sério. Você vai pregar para pessoas ao qual você não gosta, você vai pregar agora para pessoas ao qual talvez você gostaria que houvesse punição. Então, a gente começa a prestar atenção nisso aqui e entender um pouco da obediência, como ela funciona dentro do nosso coração. Porque a gente gosta de obedecer a Deus quando Deus concorda com a gente. Quando Deus aprova o que nós já colocamos dentro do nosso coração. Só que quando Deus mexe numa ferida nossa, quando Deus mexe num ponto que muda as nossas preferências, ou até mesmo a nossa régua aí de justiça, o nosso coração enganoso ele aparece. Então, a gente entrou aqui em 4 pontos dessa mensagem que nos trouxe clareza sobre esse texto. A primeira delas é que Jonas foge. Versículo 1 ao 3, vocês acabaram de ler, nós vemos que Jonas foge. Deus dá uma missão, diz, levanta e vai até Nínive. O que ele faz agora? Ele se levanta e vai para o lado oposto. Ele vai para Jope, ele vai comprar uma passagem, entrar no navio e ele vai agora para Tarsis. Então o que a gente entendeu aqui é que Jonas ele não está perdido, Jonas está resistente a uma missão. Jonas ele não está sem direção, o que Jonas agora está, ele está em desacordo com a vontade de Deus. Isso acontece no nosso começo de ano. A gente quer um ano com Deus, mas a gente quer um ano do nosso jeito. Não é à toa que em muitos lugares por aí as pessoas fazem planos, elas consagram o ano, elas pedem para que Deus abençoe aquilo que elas já colocaram dentro de um papel, e então elas colocam diante de Deus e falam, Deus, faz isso. A gente foge quando Deus pede para a gente perdoar alguém. A gente foge quando Deus pede para nós servirmos e nós adiamos. Agora eu não estou preparado. Quando Deus pede para nós renunciarmos e nós vamos justificando de um jeito ou de outro. Quando Deus pede uma mudança em nós e a gente começa a negociar com Deus. Então a gente entendeu algo, e até foi uma frase que nós colocamos, que o nosso problema não é a falta de direção. O nosso problema é o excesso de controle, a gente quer ter tudo na nossa mão. Só que a gente chega no segundo ponto, porque ninguém foge do Senhor. Quando Jonas tentou fugir, Deus entra no caminho dele de novo. Deus alcança Jonas. A gente leu aí agora, que no versículo 4 ao 17, veio uma tempestade. E deixa eu falar uma coisa para você, é Deus que envia a tempestade. Deus enviou. É importante a gente entender aqui que não é Deus se vingando, mas agora é Deus interrompendo a fuga. Por muitas vezes, disciplina na nossa vida pode ser juízo, mas nesse contexto, e em muitos contextos da nossa vida, disciplina também é resgate de Deus sobre nós. A gente entendeu que Deus está resgatando Jonas dele mesmo. E então, a gente vê algo muito interessante no texto. Porque nesse texto existem esses pagãos, homens pagãos que estavam no navio e agora eles estão mais sensíveis do que o próprio profeta. O texto diz que Jonas está dormindo no porão. Esses homens agora estão clamando a Deus. Olha só o que está acontecendo aqui. Olha o retrato de quem tenta resistir à vontade de Deus. A vida desaba e a nossa consciência fica anestesiada, como se tivesse tudo bem. E Jonas vai descendo, ele desce para Jope, ele desce para o porão, ele desce para um sono profundo. Agora ele desce as águas, porque vem um peixe grande e o engole. Toda desobediência, ela parece liberdade no começo, mas ela se transforma em caos e nos leva ao fundo do poço.
E aqui eu quero propor uma primeira pergunta para você responder em grupo. Já teve alguma fase da sua vida que parecia uma tempestade, como essa de Jonas? Eu convido você a responder isso agora em grupo. Com certeza, na nossa vida existem momentos difíceis. Talvez você esteja enfrentando uma tempestade. Você começou esse ano e esse ano talvez já não é o ano perfeito, aquele ano ao qual você está dizendo, nossa, comecei muito bem. Mas uma coisa é certa, Deus nos encontra em meio à tempestade. Deus, ele nos encontra em meio a momentos difíceis da nossa vida. E ele está aí com você. O CR Casa está aí com você. Os teus líderes estão aí com você. Você não está sozinho. Deus está com você em meio a esse momento de dificuldade, em meio a essa tempestade. A gente chega no ponto 3 dessa mensagem, é que Deus chama Jonas de novo. E é interessante porque isso está lá no capítulo 3, você pode ler depois em casa. Você vai ver que o texto diz que a voz do Senhor veio novamente a Jonas. Isso já faz a gente entender que Deus é um Deus de segundas chances. Deus agora dá uma segunda chance para Jonas, e o texto diz, veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas. E agora Deus está dizendo o seguinte aqui, eu não terminei essa obra ainda. Você vai fazer, você vai para Nínive. E Jonas vai, Jonas prega. E Nínive se arrepende. O texto nos ensina que há um arrependimento daquele povo, e depois, no decorrer do capítulo, do 3 e 4, Deus vai dizer que há mais de 120 mil pessoas que se arrependeram. Só que aqui tem uma verdade que nos conforta, mas também nos confronta. Que Deus é capaz de fazer a obra dele mesmo quando o mensageiro está sendo tratado. Isso aqui mostra que a gente não pode dar desculpa de dizer, não, primeiro eu tenho que estar preparado para fazer algo. Deus está agindo através de Jonas, mas o coração de Jonas ainda não está transformado. Isso não é desculpa para a gente permanecer duro na queda. Na verdade, a gente entende que é um convite de Deus para nós nos rendermos. Só que o grande problema aqui é que Jonas, ele obedece com seus pés. Ele vai até Nínive, ele prega a palavra. As pessoas se arrependem, mas o coração dele ainda está brigando. Tanto que o livro de Jonas, que são 4 capítulos, se você abrir a sua Bíblia em papel, você vai ver que é uma página apenas. O livro não termina com uma cidade se arrependendo. O livro termina com Deus confrontando Jonas. E aí nós chegamos no último ponto, é que Deus confronta Jonas. Capítulo 4, nós vemos Jonas irado. E Jonas, ele está irado e ele revela o motivo da fuga dele. Porque, na verdade, ele está dizendo, eu sabia que o Senhor era misericordioso. O texto diz que ele é misericordioso, compassivo, cheio de amor. E é interessante que Jonas está falando coisas tão lindas sobre Deus, tantas verdades sobre Deus, mas ele diz que é exatamente por isso que ele fugiu, porque o coração dele não foi transformado. Jonas conhece Deus, mas Jonas não suporta Deus sendo Deus. Ele queria justiça para os outros, mas queria misericórdia para ele. Ele queria juízo sobre Nínive, mas ele queria paciência dentro da sua teimosia. Olha que interessante, aonde a gente pode chegar a viver uma situação como essa. Tanto que o livro termina com Deus dizendo, e não hei de ter eu compaixão de Nínive? Deus faz uma pergunta a Jonas que não é respondida nesse capítulo. É estranho porque o livro termina sem uma resposta. Ou seja, o maior confronto não era a missão dele, o maior confronto aqui era o coração do profeta Jonas. O problema de Jonas não era Nínive. O problema de Jonas era um coração dele diante da misericórdia de Deus. Então, a gente compreendeu nessa mensagem que para nós termos um ano alinhado com a vontade de Deus, nós precisamos ter também o nosso coração alinhado à vontade de Deus. Não é somente obedecer. A obediência é o primeiro passo. A obediência é o que nos faz começarmos uma caminhada, mas o nosso coração vai sendo transformado no decorrer do caminho. E isso nós entendemos. Entendemos que Jonas fugiu do chamado. Mas entendemos que em Jesus, nós vemos Jesus vindo voluntariamente para nos salvar. Jonas desceu ao fundo do mar por causa da desobediência. Jesus é aquele que desceu ao mundo por amor de nós pecadores. Há uma diferença enorme. Nós entendemos que o que nos salva não é nós sermos obedientes na força do braço, por obrigação. O que nos salva é Jesus. E quando Jesus nos alcança, ele começa a alinhar o nosso coração, nos transformar por dentro. Eu quero propor uma última pergunta para você responder agora em grupo, e então eu vou passar a palavra aos nossos líderes, para que vocês possam ter esse tempo de oração, um desfecho, e se assim você quiser, líder, você pode
colocar aí as pessoas para orar em dupla, ter um tempo de oração, ou orar em conjunto, no formato que você se sentir à vontade junto ao seu grupo. Mas a pergunta é a seguinte: qual área da sua vida você mais deseja ver alinhada com Deus neste ano? Eu convido você a responder isso em grupo, passo a palavra aos nossos líderes, e então vocês têm um tempo de resposta agora, mas depois um tempo de oração, de comunhão. E lembrando que no próximo domingo nós nos encontramos para mais uma mensagem da série Alinhados. Esse ano, seja intencional na sua vida com Deus, coloque o domingo como uma prioridade, o CR Casa como uma prioridade. Você não vai em um CR Casa e faltar 3. Você vai estar todas as semanas aí junto, alinhado no CR Casa, alinhado aos domingos na nossa igreja, vivendo essa experiência transformadora do Evangelho de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Passo a palavra então, responda essa pergunta, que Deus abençoe você, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.